Boa noite, gente. É um prazer muito grande estar aqui hoje para falar da teoria. Estou muito feliz com esse nosso encontro. Então, vamos dar início. Muito bem, gente. Vamos ver se eu consigo aqui fazer isso aqui funcionar. Tá tudo bem? Estão enxergando? Sim, Então, vamos lá. Conhecendo a teoria dos vínculos, meu nome é Maíra Bustoffer. E agora, como é que faz para. Tá mudando para vocês? tá a primeira. Não, tá a introdução Não, aqui. para mim não mudou. Não mudou. Para mim também não está mudando. Qual é o problema? Muito bem, vamos tentar de novo. Vamos tentar. Estão conseguindo ver agora? A página inicial. Conhecendo a teoria dos vínculos? Uhum, exatamente. Muito bem. Então vamos lá. Vamos ver se muda agora. Agora deu. Deu, mudou. Então, a teoria dos vínculos profissionais, ela é resultado da minha tese de doutorado, que o título é Vínculos Profissionais, uma proposta para o trabalho em equipe na enfermagem, de 2005. E a minha orientadora é a professora Maria Tereza Leopardi. Então, os vínculos, né? Como eles se estabelecem? Pela manifestação da nossa interioridade. Então, os vínculos, a minha tese, ela está baseada na dimensão da subjetividade. A dimensão da materialidade dentro do trabalho, como é que eu vejo? É o saber ter, né? Então, ter conhecimento, ter habilidade com técnicas. E a dimensão da subjetividade dentro do trabalho, do nosso trabalho, eu percebo como saber ser. Então, ser é estar junto com o outro, é criar vínculos com o outro. Então, a teoria dos vínculos a base dela é, é a dimensão da subjetividade. Então, só para quem é de fora, então, da onde eu estou falando, de Pelotas, Rio Grande do Sul, aqui um pouquinho mais próximo, coloquei a Lagoa dos Patos, que é uma lagoa que banha 15 cidades aqui do Rio Grande do Sul. Eu sou natural de São Lourenço do Sul, bem pertinho de Pelotas. E também Pelotas fica pertinho do Uruguai. Então, a minha formação, né, ela se deu na Universidade Federal de Pelotas. E também trabalhei lá por 30 anos. Agora eu sou professora aposentada. Falando em vínculos, não tem como eu não deixar de me apresentar, né? Então, eu sou filha do Herberto, de 91 anos, da Zilda, de 86. Sou a filha mais velha e tenho duas irmãs. Tenho três filhas, uma é aborto. Hoje, como consteladora familiar, eu sempre apresento as três filhas. Intuitivamente intuí que é uma menina também. E hoje, né? Então, o que que eu faço hoje? Aqui um pouco da minha história, né? Das várias vertentes que eu trabalhei na enfermagem. E é hoje como consteladora familiar e terapeuta holística, né? E é uma atividade que eu gosto muito de fazer. E aqui o canal onde vai ser, então,
esse nosso encontro vai, estar gravado. Então, para se ter uma equipe de enfermagem com vínculos profissionais saudáveis, eu trago essa proposta da teoria dos vínculos profissionais. E a teoria, ela então tem o meu nome e da minha orientadora, porque foi uma construção coletiva, então ela entra também como autora. O início de tudo, assim, então eu sou enfermeira desde 84, 40 anos como enfermeira. Desde 86, que eu estudo formação de equipe, comecei numa especialização, estudando o estresse da equipe de enfermagem dentro da UTI. E interessante que eu usei o método, na época, só tinha uma orientadora e ela era da pesquisa quantitativa. E aí nós tivemos que usar um instrumento para medir. E esse instrumento não identificou estresse na UTI, né, por parte da equipe. E, para minha surpresa, uns 2 anos depois, eu assisti uma palestra com o mesmo título, né, do que eu tinha pesquisado, mas usando o método qualitativo. E aí elas identificaram o estresse no trabalho. Então, a pesquisa quantitativa, ela é muito importante, ela nos dá as evidências, né, a quantidade, mas a qualitativa, ela vai ficar mais nas questões subjetivas. E aí, às vezes, a gente consegue dados diferenciados. Então, o aprofundamento na questão da formação de equipe, ela se deu em 2001. Mas desde 86 eu fiz cursos, fiz a minha dissertação, já foi integração docente assistencial, então já vinha essas questões de relações interpessoais, né? E aí culminou então com a teoria em 2005. Quais eram os meus questionamentos, ou são meus questionamentos, né, na época que estão na minha tese? Então, o primeiro questionamento é: estamos preparados para enfrentar a teia das relações humanas existentes no desenvolvimento de um trabalho em grupo? O enfermeiro tem clareza ou consciência das consequências e repercussões de seus atos em relação ao grupo de trabalho? Quais ações na equipe de enfermagem representam sua busca pela criação de algo novo, de novas formas de agir e viver em grupo? E como seria um trabalho dirigido por vínculos profissionais saudáveis? Então, esses eram os meus questionamentos. Foi com esses questionamentos que eu fui, então, coletar os dados. E o meu objetivo, então, era construir um modelo de trabalho em equipe na enfermagem que favoreça as relações interpessoais para o alcance de um cuidado terapêutico comprometido com as pessoas usuárias dos serviços de saúde. Então, o meu projeto de tese, a base dele era bem esse modelo, né? Era trazer um modelo prático, né, que fosse de fácil aplicabilidade. Mas algumas questões ficaram mais complexas do que eu imaginei, então, conforme os dados foram coletados, a minha orientadora foi me preparando para a questão da formação de uma teoria. E o que que é uma teoria? Uma teoria nada mais é do que vários conceitos interligados que respondem a um fenômeno. Então, a gente olha para um fenômeno e aí emergem muitos conceitos e eles estão todos interligados. É por isso que sai uma teoria. Me assustei um pouco no início, ou mais que o início, mas hoje já consigo assimilar, depois de 20 anos, que na verdade sou uma teórica. E a teoria, ela já foi testada. Claro que ela foi validada também na própria tese, mas ela também já foi testada através do método de Melis, e então ela é uma teoria de médio alcance. Por que de médio alcance? Porque é específico para a equipe de enfermagem. Claro que ela pode ser
E ela já foi testada em equipe de saúde também, mas na tese, o meu foco era ahm, o pequeno grupo de trabalho, né, das unidades. Então, as bases teóricas dessa teoria, quais são, né? Que a gente chama de estado da arte. Então, eu trago a questão do processo de trabalho, uma explicação do processo de trabalho na enfermagem, através da corrente do materialismo histórico dialético, e também trago questões que explicam a subjetividade no processo de trabalho na enfermagem. A matriz teórica, então eu precisei fazer essa diferenciação, porque eu utilizei muitos autores que deram base para o que eu estava identificando durante a tese e também as questões que eu precisava para explicar como eu via o grupo, né, a equipe de enfermagem. Então, a matriz teórica ela é composta pela dinâmica de grupo, que são teóricos da dinâmica de grupo, e eu usei, então, o Kurt Lewin com a teoria de campo, o Will Schultz com a teoria do encontro e o Henrique Pichon Riveri com o grupo operativo. E como referencial teórico, então, eu uso a teoria da atividade de Leontiev, que tem toda a base através dos estudos do Vygotsky, né, que são construtivistas. Então, o meu trabalho é um trabalho construtivista. O caminho metodológico, então, a abordagem qualitativa, corrente construtivista, e eu usei triangulação dos dados. E por isso que, então, eu tive muitos dados. Eu usei entrevista semi-estruturada, observação simples e o grupo focal. Na entrevista, eu entrevistei 12 enfermeiras com atuação profissional em 3 hospitais e uma faculdade, em Pelotas, num total de 12 participantes, sendo 3 de cada entidade. E aí eu recebi uma crítica porque eu, como trabalhadora da área hospitalar, eu me foquei muito na área hospitalar. Então, a crítica foi por que não usar uma unidade básica também, né? Então, na fase de observação, eu observei 3 equipes, 2 de hospital e uma da unidade básica de saúde. Mas eu não tinha tanta essa preocupação, porque, na verdade, eu já sentia que a equipe seria igual em qualquer situação. Mas, como é um trabalho científico, né, a gente precisa dessas comprovações. Então, gostei muito dessa observação, no caso, que foi feita em relação ao meu trabalho, e ainda tive condições de corrigir e também ter a realidade de equipes. E interessante que nos estudos que depois a gente fez para testar a teoria, muitos foram nas unidades básicas por causa da estratégia da saúde, né, das equipes de estratégia, e também nos CAPs. Então, ela foi muito testada nesses 2 locais, apesar de, na época da coleta dos dados, eu não ter utilizado, mas ali se confirmou o que eu já pensava, que qualquer equipe, independente do ambiente, é uma equipe e precisa, e são os mesmos princípios que vão reger. Por isso que ela pode hoje também ser utilizada para a saúde. Daí, a terceira fase, que é a fase de construção, foi o grupo focal que eu utilizei. E para a construção, então, desse modelo, foi construído em 10 encontros com 10 participantes, 8 enfermeiros, um técnico de enfermagem e uma acadêmica de enfermagem. E era bem limitador, assim, porque eu determinei que precisava ter 5 anos para fazer parte do grupo, 5 anos de experiência de atuação com equipe. Mesmo assim, eu consegui um grupo bem interessante e aonde eu pude ver na prática
os conceitos dos teóricos da dinâmica de grupo. O grupo acontecendo em loco. Foi uma experiência muito, muito boa. A segunda etapa, então, foi o período de reflexão, uma pausa de 2 meses que eu fiz entre a coleta de dados e o segmento do trabalho, que é uma recomendação do Vygotsky, que a gente precisa de um tempo para interiorizar, opa, trancou, interiorizar aquele conhecimento. Então, a gente ouve, tu até entende, mas dificilmente tu consegue repassar o que tu ouviu. Por quê? Porque tu não interiorizou aquele conhecimento. Ele precisa de tempo para ser interiorizado. Então, eu fiz essa pausa proposital. A terceira etapa, então, eu fiz um outro encontro com 7 profissionais para a gente fechar direitinho os conceitos do que a gente tinha construído nesses 10 encontros. E ainda fiz 2 encontros de validação. Um encontro de validação com o grupo Praxis, que é o grupo de pesquisa que eu estava ligada em Santa Catarina, que foi meu doutorado, e o outro encontro foi com os participantes da primeira, da segunda e da terceira etapa, e mais algumas chefias de enfermagem, mais algumas pessoas que eu acreditava que poderiam olhar para os dados coletados e contribuir. Então, totalizaram 10 profissionais, 6 enfermeiros e 4 auxiliares. Então, eles olharam, a gente passou um dia inteiro juntas num local muito bonito que tem aqui em Pelotas, indo para o Laranjal, que é um local de reuniões ligado às freiras da Santa Casa daqui. E então foram uns locais assim de bastante imersão que a gente conseguiu olhar com bastante carinho para os dados e mais uma vez interferir e aprimorar. Então, o que que é a teoria dos vínculos profissionais, né? Qual é a proposta? Então, a teoria dos vínculos, os vínculos profissionais são estabelecidos a partir do exercício de uma coordenação, né? Ou uma liderança. Eu coloquei entre parênteses, porque na teoria, originalmente, eu uso o nome coordenador e coordenadora, né? Para não precisar lidar com todos os estudos sobre liderança em enfermagem. Esse foi o motivo. E também sendo fiel ao Pichon Riveri, que usa, né, grupo operativo e usa o termo coordenador. Então, coordenador da enfermagem que leva em consideração as questões de relacionamento humano no interior das relações de trabalho. Então, os vínculos são isso, é eu me deparar, olhar para o que está acontecendo a nível emocional, sentimental com a equipe, para que eu possa garantir um cuidado adequado às pessoas que nos buscam. Então, os vínculos profissionais, né? O que que eu acredito? Que ele dá maior inclusão e significação da equipe de enfermagem na instituição. Porque eu sempre lembrava assim que as pessoas diziam, aquela equipe. Nós tínhamos uma equipe muito boa no Hospital Escola, que era da pediatria, e aí todo mundo brincava: não, a pediatria é o primeiro mundo do hospital, em função da equipe. E isso me chamava muito a atenção, né? O que que faz com que uma equipe seja tão reconhecida em detrimento às outras, que também são trabalhadas e também, né? Então, eu percebi que através de uma formação de vínculos saudáveis, eu consigo essa inclusão e essa significação. Claro que se eu formar vínculos não saudáveis, eu também vou ter essa significação, como uma equipe complicada, difícil, que não produz de acordo com o esperado, né? Bom, e também o que que a gente consegue, então, com vínculos profissionais saudáveis? Garantir um cuidado de enfermagem que atenda efetivamente a necessidade de quem nos busca e precisa de nós. Então, o mais importante é isso, né? Então, a teoria dos vínculos, ela dá um fortalecimento
para os profissionais, né? Com isso, visibilidade profissional, um real papel de cada integrante na equipe, que fica claro o que cada um faz. Com isso, a gente qualifica o cuidado de enfermagem e consegue uma saúde mais solidária. Então, nós temos algumas figuras dentro da teoria dos vínculos profissionais que eu vou apresentar para vocês aqui. Então, são três figuras. Esse triângulo, que tem a base no triângulo de Leontiev, né, que é a base da teoria a partir das ideias dele. O marco conceitual, relações interpessoais na equipe de enfermagem, é uma figura que acabamos criando no decorrer do tempo. Ela não está, se não me falha a memória, ela não está na minha tese, já nem lembro mais, mas eu acho que foi criada depois, que é uma explicação para o enfermeiro, a base que o enfermeiro tem que ter para pensar em trabalhar relações humanas e interpessoais no trabalho. E o modelo, então, para o trabalho em equipe na enfermagem, que na verdade seriam basicamente só esse modelo que era para ser a tese, né? Mas acabou ficando um pouco maior, com mais conceitos. Então, a teoria, na verdade, ela prima pelo quê? O enfermeiro trabalhando que é o sujeito, trabalhando com seu objeto de trabalho, que é a equipe, usando a ferramenta mediadora, que é o modelo para o trabalho em equipe, sabendo que estamos incluídos dentro de uma instituição com regras, uma comunidade, né, do serviço no qual a gente está inserido e que tem uma divisão do trabalho. E com isso tudo a gente então consegue ter como resultado uma equipe com vínculos profissionais saudáveis. Aqui eu trago mais como para já irem pensando. Então, líder ou liderança, a gente substitui na teoria dos vínculos profissionais por coordenador e coordenadora do grupo de trabalho. E equipe de enfermagem se substitui por grupo de trabalho. Isso não quer dizer que o nome da enfermagem, que o nome da equipe vai mudar. Não, a equipe ela existe. Agora, existe e está tudo bem, só que nós temos equipe com vínculos saudáveis e vínculos não saudáveis. Então, a teoria dos vínculos usa grupo de trabalho, no sentido, estamos trabalhando esse grupo, essa equipe, para ter vínculos saudáveis. Não sei se eu me fiz ser compreendida, espero que sim. Mas o termo líder coordenador é um termo que está emergindo a partir dos estudos, a liderança ser muito forte. E então, a primeira mestranda que trabalhou, ela já foi estudar a liderança, fazendo uma associação da liderança com a teoria dos vínculos, né? É muito pertinente, mas eu quero só deixar claro por que que eu fiz essas trocas. Sempre no sentido de trazer uma reflexão, trazer um olhar diferenciado. Isso é subjetividade no trabalho, né? Então, nós vamos começar aqui com o sujeito. O que que nós precisamos enquanto enfermeiros, enquanto coordenador de uma equipe de saúde, o que que a gente precisa prestar atenção? Então, são esses termos, né? Primeira coisa, nós estamos imersas num processo de trabalho na enfermagem, né? Que tem. Opa. E depois mais quatro conceitos. Depois eu vou falar com mais calma. E nós temos depois a ferramenta mediadora, que é o modelo, que é essa imagem aqui. Então, só para vocês já irem se situando dentro, porque são muitos conceitos, por isso que é uma teoria. Então, eu quero ver se eu consigo deixar claro para todo mundo poder acompanhar. Então, aqui estão os três, só reforçando. Agora sim, nós vamos para a apresentação do sujeito enfermeiro. Eu já queria apresentar antes. Muito bem, então o enfermeiro ele precisa ter alguns conceitos em mente, né? Que é a compreensão do processo de trabalho na enfermagem,
saber quem é o executivo intermediário e atua por meio de intenções e planejamento, coordenador de um grupo para a formação de uma equipe de enfermagem saudável e ter o tal do marco conceitual da dinâmica das relações interpessoais na enfermagem, como princípios básicos ou como norteadores para olhar para esses vínculos. Então, o que que seria então essa compreensão do processo de trabalho? São as etapas, né? Que nós temos a tarefa profissional, nós temos o objeto de trabalho, em cima do que nós vamos trabalhar, força de trabalho, finalidade ou produto do trabalho, e o instrumental de trabalho. Aqui, então, eu trago cada um deles. Então, vamos trabalhar primeiro a tarefa profissional. Então, nós precisamos estar comprometidos com a nossa tarefa profissional, ter essa tarefa profissional consciente. E a nossa tarefa profissional qual é? Cuidado de enfermagem. E aí, eu sempre recomendo que o bom é a gente ter no mínimo um conceito para nós mesmos. O que que é, qual é o cuidado que eu estou prestando? Com base em quê? Em quem? Né? Então, nós temos várias teorias de enfermagem, nós temos Patterson, Sideral, Oren, Roy, King, muitas, né? Wanda Horta, eu não vejo tanto como uma teórica, apesar de ela ser divulgada no Brasil como uma teórica, porque, na verdade, o que eu consegui compreender dos estudos dela é que ela procurou trazer o processo de enfermagem que nós não tínhamos aqui. E aí, para dar esse embasamento, ela trouxe algumas referências bibliográficas, algumas referências teóricas, mas não necessariamente construiu uma teoria, né? Porque teria que ser uma releitura desses conceitos que ela trouxe, adaptados à enfermagem, na minha visão. Tá? Isso não quer dizer que eu esteja certo ou errado, é a minha forma de olhar. Mas eu não tiro o mérito dela e nem a importância, só para esclarecer, assim. E claro que a gente pode usar o cuidado de enfermagem a partir das necessidades humanas de Maslow. Não tem problema nenhum, tá tudo certo. Só que o que eu preconizo é que a gente tenha clareza de que cuidado de enfermagem a gente está prestando. E aí, dentro da teoria, eu trago uma proposta de cuidado, que é o cuidado terapêutico, que é um conceito que a professora Maria Tereza já estava trabalhando e a gente aprimorou na tese. Então, para mim, a enfermagem está voltada para o processo de cuidar. E é o que eu também recomendo que os currículos deveriam estar embasados nesse processo de cuidar. Aqui, só para fazer um contraponto, então, a tarefa profissional da medicina é o diagnóstico e tratamento, e aí sim, acredito que eles devam estar embasados no processo de saúde e doença. Mas eu acredito que a gente é que precisa ver e, e olhar para a nós, o nosso fazer, com ênfase no cuidado de enfermagem. E aí sim, todos numa mesma direção, né, para atender o objeto de trabalho. Independente se é médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, né, técnico, todos. Então, aqui a tarefa profissional, o cuidado, e qual é? Aqui eu só trago o conceito, então, de cuidado terapêutico na teoria dos vínculos profissionais. Então, está pautado numa relação, ou seja, na interação entre o profissional de enfermagem e o ser humano que necessita de cuidado e é sustentado na competência técnica e legal, no autocuidado do profissional, no comprometimento ético e estético da equipe de enfermagem ao desenvolvê-lo, sob uma concepção transformadora e emancipadora. Então, a gente traz a questão do autocuidado já para dentro do conceito e também as questões da corrente do materialismo histórico dialético, que é a concepções transformadoras e emancipadoras. Eu acredito que a nossa ação ela deve se dar e estar pautada em novas possibilidades, em novas formas de trabalho e de olhar para o nosso fazer.
o nosso objeto de trabalho. Então, na tese eu trago o corpo da pessoa, porque o corpo, um corpo amplo, um corpo que interage, um corpo não é tão frequente a gente usar na enfermagem o corpo da pessoa, né? Mas é uma corrente que é bastante pesquisada, né, já dentro da própria enfermagem. E ali eu só trago, então, esse corpo é um ser humano, família e comunidade. Depois nós temos, então, os instrumentos, a ferramenta de trabalho, que é tudo que está entre eu, enfermeira, e o meu objeto de trabalho, né? E que pode ser, então, ferramentas de cuidado, tecnológicos de cuidado, pode ser educação, administração, pesquisa, né? Vai depender do que eu preciso naquele momento para atender a necessidade do objeto de trabalho. A força de trabalho, então, a nossa equipe, né? É enfermeiro, técnico e todos os outros agentes de saúde, o que estiver sob nossa responsabilidade. Mas legalmente seria técnico e auxiliar de enfermagem, que ainda eu acho que ainda é reconhecido. E o produto de trabalho, ou a finalidade, então, qual é? É o corpo do ser humano transformado pelo cuidado terapêutico ou por outro qualquer cuidado de enfermagem. O termo cuidado terapêutico eu precisava trazer um conceito e também como uma forma de reflexão sobre que cuidado cada um está fazendo, está prestando. Então, isso seria em relação ao sujeito enfermeiro. Agora, ainda em relação ao sujeito enfermeiro, a questão de que a gente, em termos administrativos, a gente é o executivo intermediário, né? Então, a gente tem uma equipe para liderar, mas a gente tem alguém superior a nós, né? E se a gente exerce na linguagem administrativa o cargo de executivo intermediário, a gente não tem como atuar sem um planejamento. Então, a gente precisa atuar por meios de intenções e planejamento. Depois, então, nós somos o coordenador de um grupo para a formação de uma equipe de enfermagem saudável, como eu já expliquei. O coordenador, então, da equipe de enfermagem, a equipe a gente troca, então, por grupo. Quem é esse coordenador? Ele valoriza as reações de cada integrante do grupo de trabalho, conhece a história de vida e o ambiente sociocultural dos envolvidos, exerce o poder em benefício da maioria, envolvendo todos os processos decisórios. Por último, então, o marco conceitual da dinâmica das relações interpessoais na enfermagem. E aí nós temos, então, aqueles outros conceitos. Nós já trabalhamos com um processo de trabalho na enfermagem, agora tem a dinâmica de um grupo de trabalho. O que que é isso, né? Corresponde ao movimento próprio de cada grupo. E vocês já devem ter escutado o termo. Ah, tal equipe tem a cara daquele enfermeiro. Sim, cada equipe vai ter um movimento próprio e, sim, estará ligado à liderança, ao coordenador. E é mais que a soma individual de cada participante, porque a dinâmica grupal ela se dá no campo das relações interpessoais, com trocas internas consigo mesmo, então, trocas nossas internas, e trocas externas com o grupo e com o contexto social. Então, por isso que a soma é mais que a soma individual de cada um, porque existem as trocas dentro do grupo. A ação e o discurso. Então, esse é bem interessante, porque a gente tem que ter uma coerência entre o discurso e a ação. Não usar palavras vazias, desconexas e falsas, para que os atos não sejam brutais e destrutivos. Usar um discurso verdadeiro e uma ação que favoreça a teia das relações humanas. Porque quanto mais distante estiver o nosso discurso da nossa ação, mais
violência e sofrimento a gente, enquanto liderança, causa naquela equipe. Então, é bem forte a nossa responsabilidade, né, enquanto líderes. Também a necessidade de a gente se dar conta vamos supor, eu estou entrando numa equipe, eu sou o elemento novo naquela equipe. Eu vou ter, vou passar por três fases. A fase de inclusão, aonde ninguém sabe, não sabe como é que eu vou liderar, como é que vai ser. Então, é aquela coisa assim de muita desconfiança. Depois a gente passa para a fase de controle, quando, bom, já estou entendendo e já começo a fazer parcerias pequenas, né? Não ainda integrando todo o grupo. E a abertura é quando ocorre, sim, a abertura de todo o grupo. E uma coisa interessante da fase de inclusão também é a resistência à mudança. Sempre nós vamos ter essa resistência à mudança. Por quê? E isso até internamente nós conosco mesmo. Nós podemos boicotar uma ideia que nós tivemos, porque nós vamos ter o gatilho de dois medos: o medo da perda das estruturas existentes e conhecidas, né? Então, no momento que eu entro como uma nova liderança, então vou ter o medo da perda do que eu já conhecia, ou o medo do ataque da nova situação, o medo do ataque do desconhecido. Então, esses são mecanismos que eles sempre vão acontecer. Independente de quantos anos a gente esteja trabalhando, a gente vai entrar num grupo novo, isso vai acontecer. Então, é interessante para a gente já se preparar e também se preparar para a gente não se boicotar, né? Nas nossas próprias ideias. E por último, então, existe a tarefa de um grupo de trabalho. E essa tarefa de um grupo de trabalho, ela é diferente da tarefa profissional, né? A tarefa de um grupo de trabalho, ela organiza a estrutura do grupo, além de englobar as trocas internas da pessoa, sua forma de ver e dar sentido à vida. E segundo, porque esse aqui eu tirei do Pichon Riveri, segundo esse autor, ele também fala que a tarefa de um grupo de trabalho, ela auxilia no processo de aprender a pensar, né? Porque enquanto eu estou liderando aquela equipe, eu estou preocupada com o que passa internamente e externamente. Caso numa reunião exista ah, um- uma desacomodação por alguma tarefa ou por alguma decisão vinda da da direção, eu preciso olhar para esse desconforto que está no grupo para depois seguir com a tarefa do grupo, né? Então, e essa tarefa ela tem que estar clara também para o grupo se sentir integrante daquela equipe. Muito bem. Espero que tenha dado para entender os conceitos básicos que o enfermeiro precisa pensar para formar vínculos saudáveis. Muito bem, agora nós vamos para o modelo, para o trabalho em equipe na enfermagem, que é a ferramenta mediadora. Então, eu vou agora pensar em reunir a equipe, eu vou precisar usar essa ferramenta mediadora. Então, vou ter que olhar para mais alguns conceitos para daí eu ter mais firmeza na hora de formar os vínculos. Então, aqui eu gosto muito o grupo no grupo de pesquisa que eu sempre fiz parte aqui na UFPEL, a gente chamava e chama essa imagem de borboleta, né? Então nós temos uma asa, que é a posição da enfermagem na estrutura organizacional das instituições de saúde. Então, que, que posição eu ocupo dentro da instituição? E aí, dentro dessas, eu vou ter relações extra e intragrupais, como definição de funções, coordenação da equipe, relações de poder, reuniões. E também a educação continuada, aprimoramento e
educação em serviço. E nesta asa aqui, que nós vamos ter a posição individual e grupal da equipe no microespaço, então essa aqui é a asa que toca muito com o meu objetivo inicial de toda essa pesquisa e de toda essa luta, que é eu dentro lá com a minha equipe, por onde eu começo, o que que eu faço, né? Depois de conhecer todos e esses conceitos e saber onde a enfermagem está inserida, muito bem, e aí faço o quê? Então, aqui a gente traz como proposta o processo de integração, o processo de comunicação e a competência profissional. Depois eu vou falar um pouquinho mais. Então, na posição da enfermagem na estrutura organizacional, né, como um todo, eu tenho que me dar conta que existem relações que eu vou ter tanto dentro do grupo, mas que também eu vou ter com outros setores daquela instituição de trabalho. E a educação continuada, porque a educação continuada ela não é de um serviço, ela deve ser de toda a instituição. E aí, o que que emergiram, né, em relação às relações extra e intergrupais, que eu vou ter tanto fora do meu microespaço, como enquanto enfermagem, quanto dentro do micro. Então, a definição de funções, né? A definição de funções ela é muito importante. Muito bem, eu sou executivo intermediário, mas em que nível eu estou? Eu estou como liderança do microespaço de uma unidade ou do microespaço da enfermagem, né? Igual eu vou ser uma executiva intermediária, mas com funções diferentes, né? A coordenação da equipe é a mesma coisa. E aqui na coordenação eu vou só reforçar a questão da coerência entre o discurso e a ação. Nós vamos ter as relações de poder, né? Como é que eu uso esse poder? A liderança ela dá muito poder para a gente. E é uma coisa assim que, por mais que eu soubesse, eu fui me dar conta do poder que a liderança me proporcionava quando eu saí da chefia do Hospital Escola. Porque eu fiz um projeto de extensão e aí a adesão dos enfermeiros foi totalmente diferente. E aí eu vi o poder que é inerente ao cargo que tu exerce. Então, existe uma possibilidade de a gente fazer muitas coisas boas e também de usar esse poder para coerção, né? E outra coisa que eu também gosto muito de frisar quando a gente está respondendo por toda a enfermagem, que o objeto de trabalho continua sendo o mesmo. Porque em vários momentos eu percebi que algumas chefias acabavam se perdendo e substituindo o objeto de trabalho, que é o usuário do serviço, pela equipe, né? A equipe é sempre a força de trabalho. E as reuniões são extremamente importantes, porque como que eu vou usar esse poder de forma democrática, de forma participativa, se eu não reunir o grupo? E eu, em algum momento, eu cheguei a escutar de uma enfermeira, eu não faço reuniões. E eu perguntei, mas por que que tu não faz, né? E uma pessoa muito competente, muito. É porque eu vou precisar me comprometer com o grupo. Então, ela tinha clareza desse comprometimento e naquele momento ela não estava disponível para isso. Mas eu vejo pela nossa lei do exercício profissional que esse é o nosso papel. Não tem como fugir disso. Né? Aqui só a questão dos três níveis, né? Na questão da coordenação e da definição de papéis. Então, nós temos o institucional, que é o que responde por toda a instituição, o intermediário, então, que eu vejo que a gente se coloca bem nessa posição de intermediário, e o operacional, aquele que está diretamente com o objeto de trabalho,
né? E só tem um grupo acima, não que esteja, que seja submisso àquela pessoa. Claro que enfermeiros têm, já tem vários enfermeiros que trabalham somente na assistência. Então, nós teríamos tanto o intermediário quanto o operacional. A educação continuada também foi algo que apareceu bem forte. Claro que eu não trouxe a educação permanente, porque era uma política que recém estava sendo implementada. E mesmo assim, com a política me remete muito à questão de ter recursos próprios, né? Próprios daquela política. Então, eu continuo defendendo nas instituições dos serviços de saúde a educação continuada. E aí, tanto como um aprimoramento pessoal, como educação em serviço. E essa educação em serviço, então, não sendo feita pela educação continuada, e sim pelo enfermeiro, como um dos meios ou das ferramentas mediadoras nossa, dos instrumentais, ãh, de trabalho nossa. Né? Para a gente garantir um cuidado, a gente também precisa, fazer educação em serviço. Mas claro que pode estar ligada e deve estar ligada às diretrizes da educação continuada do serviço como um todo. Muito bem, então agora nós vamos para a posição individual e grupal na equipe no microespaço de atuação. E aí nós temos uma imagem aqui, já querendo instigar a questão da subjetividade, né? Porque Essazinha, todas são subjetividade, mas essa é uma subjetividade mais, que vai mexer mesmo com a gente, né? Que não tem como formar vínculos sem a gente ser mexido. E para quê? Para ter esse equilíbrio, né? Isso aqui é uma foto de Pirinópolis que eu bati. Então, nós temos na asinha aquela do microespaço, processo de integração, comunicação e competência profissional. Aqui outra foto instigar aqui do nosso laranjal, da nossa lagoa. E eu tenho certeza que se eu perguntasse para cada uma de vocês, teriam várias percepções. Esse é o lindo do ser humano. Cada um tem a sua forma, a sua verdade. E essa verdade tem que ser coerente com a nossa essência. E a gente precisa respeitar a verdade do outro, não necessariamente concordar. Então, dentro do processo de integração, como é que eu faço esse processo de integração? Através do processo de interação, porque se eu conseguir fazer esse processo de interação, eu consigo a cooperação, e em conseguindo a cooperação, eu vou então ter o comprometimento no trabalho. O processo de interação, aqui também é Pirinópolis, muito bonita, são várias cachoeiras, essa é uma delas. Então, no processo de interação, eu preciso olhar para mim, olhar para minhas sombras e olhar enquanto líder e olhar para minha luz. Identificar as máscaras que eu utilizo como profissional, como mulher, como mãe, se for o caso, como vó, né? As várias máscaras. No meu convívio social, eu vou ter uma máscara. Então, é eu ter clareza. Isso é autoconhecimento. Ninguém precisa sair fazendo terapia, mas sim olhar para si, refletir. Porque a partir do meu autoconhecimento enquanto líder, eu vou me aceitar. E é aí que eu vou conseguir aceitar o outro como ele é, com a sua luz e com a sua sombra. E aí eu vou escolher como é que eu vou abordar o grupo. Preferencialmente, dentro da minha concepção, reuniões. Porém, em algumas situações de maior conflito, claro que eu vou abordar de forma individual. Muito bem, fazendo então, tendo esse processo de interação, eu consigo
ter um envolvimento no grupo. A partir do quê? Sim, da questão da amizade e da solidariedade. Essa imagem aqui também em Pelotas é da nossa barragem, da Santa Bárbara. Mais uma do Laranjal. Então, aí a gente vai conseguir então o comprometimento no trabalho. E como é que a gente consegue isso? Com definição de papéis. E essa definição de papéis também, preferencialmente, que seja elaborada de forma coletiva. Aqui é mais no sentido, né, do poder das pedras, que eu também fui ametista do Sul, que eu recomendo, quem não foi ainda. E aqui também, qual foi a última vez que a gente parou para observar uma abelhinha trabalhando, né? Então, são essas questões que vão fazer a gente refletir e também estimular o nosso autoconhecimento. Mas aqui eu quero falar é do processo de comunicação. O que que eu identifiquei? Que os ruídos na comunicação ocorrem a partir da insegurança do líder. Então, quanto mais inseguro eu estiver, mais ruídos eu vou ter na comunicação. E a teoria dos vínculos, ela preconiza uma comunicação positiva. A competência profissional, bom, gente, eu sou muito maluca pela Lagoa dos Patos e pelas ondas. Por isso que eu trouxe uma ondinha aqui do Laranjal. A competência profissional também foi um dado que emergiu bem forte, né? A questão de um enfermeiro cumprir, né, com a lei do exercício profissional e o código de ética dos profissionais da enfermagem. Então, não é porque a gente está trabalhando com subjetividade, com emoções, com sentimentos, que a gente vai abrir a guarda no sentido da competência, da técnica, da utilização da técnica. Isso também vai interferir na segurança do profissional. E com isso, a segurança na formação de vínculos saudáveis com a equipe. Muito bem, então as estratégias para implantação, né? Como é que se implanta a teoria dos vínculos? Então, os vínculos profissionais ocorrem durante o próprio trabalho na enfermagem, né? E é um movimento particular de cada grupo. E os grupos precisam identificar suas características próprias para então considerar que, quando e como pretende fazer as mudanças e adequações no seu modo de se relacionar. Muito bem, aqui eu até esqueci de colocar quando eu falei da equipe de enfermagem, que na minha primeira ideia, a equipe precisaria ser flexível, não só o líder, mas isso não é verdade, né? Depois, testando a teoria, o que que a gente percebeu? Que se o enfermeiro, o poder na liderança é tão forte que a gente consegue sim implantar qualquer tema, porque, ah, claro que com respeito ao outro, mas não precisa ser uma equipe flexível. Qualquer equipe a gente consegue, é só o líder querer estudar, se comprometer com aquela equipe. Não sei se eu me fiz ser entendida. Então, o primeiro passo, que é reconhecimento e aceitação da ideia, é do enfermeiro. Enfermeira que precisa ter claro. E a definição da tarefa, então, eu posso socializar para todo o grupo. Vamos trabalhar as relações humanas. Ou não. Vamos trabalhar um POP, né, uma rotina, um procedimento. Essa ser a tarefa. Mas enquanto eu estou executando essa tarefa, eu estou trabalhando as relações interpessoais. Então, não necessariamente precisa ficar claro para o grupo que está sendo trabalhadas as relações interpessoais. Isso não é tão significativo quanto a gente ter os conceitos e atuar, a gente, eu digo enfermeiro, e atuar em cima desses conceitos.
Então, depois a gente passa para a formação do grupo, lembrando das etapas de desenvolvimento, e também a quarta etapa da teoria, que é o fechamento da tarefa de um grupo de trabalho, né? No caso, a gente precisa ter claro que cada tarefa, ao ser cumprida, ela gera uma perda, porque eu não vou mais me reunir para discutir tais questões. Nem que sejam 4 encontros, não tem problema. Mas a gente tem que se dar conta que tem essa abertura, né? E aí, como é que a gente faz para o fechamento? É daquela aceitação geral para o controle e depois para a inclusão. Então, a gente faz o caminho contrário para o fechamento. A gente começa a preparar o grupo. Gente, nós vamos terminar, essa tarefa vai terminar. Então, no grupo focal, ficou muito claro essa dependência do grupo. Porque ninguém queria terminar, nem eu, nem quem estava comigo no grupo focal, mas tem período, tem um tempo, né? E nem eu podia ficar eternamente coletando dados. Então, eu vi o quanto isso é pesado para o líder, quanto para o próprio grupo que se forma e que entende a dinâmica daquele grupo e trabalha sem o líder precisar falar muito. É muito interessante, é muito bom. Muito bem, gente. Aqui eu trago então uma florzinha aqui do meu jardim. E como considerações finais, então a terapia, terapia, eu já estou com a terapia holística sempre na cabeça. A teoria dos vínculos profissionais fortalece as relações interpessoais na equipe de enfermagem, com formação de um grupo de trabalho. E essa teoria ela interliga, então, grupo de trabalho, subjetividade, as pessoas para a formação da equipe com seus determinados papéis. E relaciona as regras do grupo, estabelecidas e assumidas pela própria equipe com as regras do serviço. Então, aí é que está a definição dos papéis, o comprometimento do trabalho, porque eu vou determinar algumas regras, né, para a execução da tarefa daquele grupo de trabalho. Aqui eu pedi para a inteligência artificial o logo, claro que tem a minha interferência, mas depois de várias propostas eu gostei muito, então a logo ficou dessa forma, foi com a inteligência artificial. E ela fez um resuminho da teoria que eu achei bem interessante que eu resolvi trazer. Então ela diz o seguinte, que a teoria dos vínculos, o foco é nas relações, a teoria enfatiza a importância das relações interpessoais, que a gente tem que se dar conta que tem as fases, né, os processos de etapa de implantação da teoria, que envolve o reconhecimento, a formação, desenvolvimento e fechamento. A base da teoria, então, é a teoria de Leontiev. O instrumento metodológico é uma teoria que busca traduzir conceitos em ações práticas. Eu achei isso fantástico, porque é bem isso que eu sempre quis, né? Que esses conceitos eles pudessem ir para a prática, para ajudar na prática assistencial, para ajudar a gente conseguir ter uma equipe que vá garantir esse cuidado no final, né? E os resultados, então, esperados, a aplicação da teoria, visando aprimorar a qualidade do cuidado, promover o bem-estar dos profissionais, otimizando, e agora eu não consigo ler, otimizando o trabalho em equipe, otimizando os resultados do trabalho em equipe. Então, a teoria dos vínculos profissionais, na verdade, o objetivo lá no meu fundinho é fortalecimento, nosso fortalecimento enquanto profissionais da enfermagem. Aqui eu trago uma frase do político inglês que eu acho que nos que representa bem o que eu quero colocar, que a ação nem sempre traz a felicidade, mas não há felicidade sem ação. Então, a gente não se arrepende de agir. Pode ficar, às vezes, desequilibrado, sim, mas eu acho que é uma coisa boa. Aqui as referências, então, a própria tese, que eu sugiro que se alguém quiser ler, vá para a página 204.
Esse livro é da editora Moriá, e este livro aqui foi o primeiro que eu publiquei, mas que não consigo mais fazer cópia. Então, não tenho mais ele, não está mais vinculado. E aqui, então, se alguém tiver interesse de discutir mais comigo, eu tenho a proposta da jornada de formação de equipe. São 4 encontros, onde eu trabalho com o enfermeiro a partir das necessidades do que ele quiser. No caso dessa enfermeira, a gente trabalhou com a leitura da tese, da teoria, e ela trazia as questões práticas, as dúvidas dela para cada encontro. E, e aí ela colocou, né, como avaliação, pude me conhecer como profissional no processo de gerenciamento de uma equipe, e todas as temáticas discutidas foram percebidas, avaliadas e verificadas na prática do dia a dia. E essa avaliação é de 22, né? Foi quando eu testei o método. E hoje eu pedi autorização e ela disse, Mayra, até hoje eu lembro das nossas discussões. Então, é uma forma que eu tenho de unir o que eu faço hoje, né? Porque como é que pode conhecer? Aqui até tem alguma coisa. O que que seria essa jornada, né? Um espaço de atenção individual criado para apoiar você, que é líder, no caminho do autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais fortalece vínculos saudáveis, e aí eu não consigo ler o resto. Vínculos saudáveis e constrói relações de confiança dentro do próprio trabalho. Muito obrigada, gente, pela atenção. Foi um prazerzão falar de novo sobre a teoria. Fazia um tempinho, né? Afinal, estou aposentada há alguns anos. Aqui eu tenho o meu Instagram, onde apresento bastante a minha atual vida, realidade. E um blog que eu escrevi na época que eu tive um câncer, em 2010, e que ele está sendo organizado como livro, né? E nesse blog, então, eu trago já bastante as questões emocionais também. Muito bem, muito obrigada pela atenção, por a gente estar junto nesse momento e poder socializar. Espero que eu tenha conseguido ajudar a pensar um pouquinho sobre a enfermagem. E a gente se vê por aí, eu estou à disposição. E também, inclusive, se quiserem alguma assessoria institucional, também estou à disposição. Então, foi um prazerzão. Até o próximo. E lembrando que vamos fazer também lives com com os pós-graduandos que utilizaram já a teoria, para a gente ter bastante material disponível no YouTube para toda a nossa categoria profissional. Muito obrigada, até a próxima. Obrigada, obrigada.